Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para a nossa primeira aula sobre gestão da qualidade. Vamos ver o que a gente vai assistir hoje, tá bom? Vamos lá. Primeira aula, nós vamos falar sobre conceitos e enfoques da qualidade. O nosso objetivo é definir o que é qualidade e examinar diferentes enfoques da qualidade utilizados pelas organizações. Então, o que é qualidade, né? Antigamente, lá atrás, no início, quando essa ideia de qualidade começou, ela não passava de uma simples inspeção, né? Existia a figura de um inspetor, que era uma espécie de um supervisor, uma pessoa exclusiva da organização que fazia isso, né? Inspecionava a produção, muitas vezes só no final, nem era assim durante o processo, só para ver se tirava ali algumas amostras para ver se os produtos saíram nos conformes, né? Do jeito que se esperava que eles saíssem. Isso foi uma evolução na época, né? Na indústria. Por quê? Porque antes mesmo, no início, na produção, as coisas não tinham essa ideia que a gente tem hoje de fábricas, de produção em grande escala. Eram coisas praticamente artesanais, né? Então, foi uma revolução muito grande essa mudança de fazer as coisas de forma artesanal para partir para grandes linhas de produção. Então, no início, a inspeção dos produtos acabados, né, os produtos já prontos, era a ideia que se tinha de qualidade, até evoluir para hoje o que a gente chama de uma visão estratégica de negócios. Mas o que é qualidade? Qualidade são atributos, né? A gente entende por qualidade um conjunto de atributos, de vantagens, de benefícios, né? De coisas boas que os nossos produtos possam ter, né? Esses atributos também vêm acompanhados de certas propriedades e também de certas características relacionadas a um produto ou a um serviço, né? A melhor forma que aquele produto ou aquele serviço pode se apresentar, trazendo características boas que remetam o usuário a uma sensação boa, a satisfação, né? Ou, no mínimo, que ele não venha a ter problemas, né? Porque, afinal de contas, os produtos existem para satisfazer alguma necessidade, né? Do consumidor, do usuário ou do cliente. Bem, esse conceito, ele é antigo, ele está muito relacionado à produção dos bens ou dos serviços. Toda vez que a gente falar em bens, entendam também como serviços, como prestação de alguma atividade que vai trazer mais conforto para aquelas pessoas, né? Por exemplo, servir um jantar, uma alimentação, uma hospedagem num hotel ou um serviço de saúde, tudo isso são considerados como bens, né? Algo que uma organização vai prestar para um cliente. Então, a qualidade ela está relacionada com esse controle, né, da produção desses bens, com a oferta de serviço para atender um determinado público, e isso representa o quê? É sinônimo de sucesso entre as empresas, porque ela está cumprindo o que ela se propôs, que é atender bem. Não importa se é um produto físico, material que ela vai entregar, ou se é um serviço, um bem-estar, uma sensação boa que vai gerar ao cliente, né? Muito bem. Vários autores definiram esse conceito de qualidade considerando os de maior expressão na área. Então, eles foram atribuindo conceitos e enfoques diferenciados. Às vezes, esse enfoque era no cliente, às vezes na conformidade ou às vezes era no produto. O que é isso, professora? O enfoque no cliente é deixar aquele cliente satisfeito, focar na satisfação, no atendimento das necessidades do cliente.
Outros já entenderam, outros autores, que a qualidade era estar de conformidade com as normas, de conformidade com um padrão. Estabeleceu-se um padrão e aquele era o modelo, era o que devia seguir. Se estiver fora do padrão, então não era considerado de qualidade. E, por último, o enfoque no produto em si, né? Aquele produto ele tinha que ter determinadas características, determinadas qualidades, aparência, durabilidade, ênfase nessas questões que também são muito valorizadas pelos clientes e se não tivesse de acordo também não seria considerado um produto de qualidade. Quem foram esses autores? Bem, um dos mais conhecidos que a gente vai ver ao longo dessa disciplina está aqui, o Juran, o Demme e Feigenbaum. Esses daí davam um enfoque para o cliente, né? Para aquela pessoa que ia consumir o produto daquela organização, né? Como eu falei, pode ser produto, pode ser serviço. Então, para o Juran, qualidade consiste nas características de um produto que atende às necessidades do cliente e, dessa forma, produz a satisfação em relação ao produto. O Demme, esses dois caras aqui, Juran e Demme, eles são os precursores desses conceitos de qualidade. A gente vai ouvir falar direto deles nos nossos livros, nos livros que a gente indicar para vocês sobre qualidade, tá? Foram os primeiros que compilaram esse conceito e colocaram na forma de livros para orientar os demais, né, a seguirem aquele padrão que foi estabelecido em grandes organizações. Então, vamos lá ver o conceito do Demme. Qualidade é a perseguição às necessidades dos clientes, homogeneidade dos resultados do processo, né? Ou seja, homogeneidade, de forma homogênea, tudo igualzinho, tudo bonitinho, né? A qualidade deve visar as necessidades atuais do usuário, bem como identificar suas necessidades futuras. Ou seja, ficar de olho se o usuário, né, se o cliente está satisfeito, ver o que ele pode estar precisando para poder atendê-lo futuramente. Ou seja, fazer com que aquele cliente seja fiel, né? Eles perceberam que era mais difícil, muitas vezes, captar um cliente novo do que manter os antigos, né? Então, era muito importante a satisfação e até, se possível, prever o que aquele cliente ia precisar. E o terceiro que nós destacamos aqui é o Feigenbaum, que qualidade é a combinação das características de produtos e serviços referentes ao marketing, à engenharia, fabricação, manutenção, através das quais um produto, um serviço corresponde às expectativas do cliente. Você está vendo? Não é só ter um setor responsável pela qualidade. Todas as demais áreas, né, a produção, a logística, toda a organização preocupada em atender às necessidades desse cliente, em prever, inclusive, suas necessidades futuras. Bem, como eu vinha falando para vocês, esses são os autores que davam ênfase, né, um enfoque da qualidade no atendimento das necessidades dos clientes. Outros também atendem à conformidade. Conformidade com o quê? Com as normas. Crosby é um exemplo desse que para ele, qualidade quer dizer conformidade com as exigências, ou seja, cumprir requisitos, né? Existem normas, existem padrões, nós vamos ver mais para frente, nós vamos falar sobre a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, nós vamos falar sobre ISO, né, que a ISO é uma organização internacional que cuida também dessa questão das normas que devem ser cumpridas, que devem atender um padrão. Então, para esse autor, Crosby, a qualidade é quando ela está de acordo com essas normas, conformidade, né? Conforme determina a norma. Se está seguindo a norma, então o produto tem qualidade, certo? E, por último, que a ênfase é no produto, que é do Abbott, né? Esse conceito é desse autor, Abbott,
ele fala que as diferenças de qualidade correspondem às diferenças na quantidade de atributos desejados de um produto ou de um serviço. Ou seja, vai depender da quantidade de valor agregado para o consumidor, né? Para o cliente. Quanto mais valor ele percebe nos benefícios, no retorno que ele tem daquele produto que ele investiu, né? Então, é maior a qualidade percebida, né? Está mais relacionada ao produto em si. Bem, então a gente viu que tem autores que dão ênfase para o cliente, outros para as normas, outros para o produto. Mas na verdade, não tem nenhum assim que está totalmente certo. A verdade mesmo é que a qualidade ela depende desses 3 atributos, né? O ideal é quando a gente consegue conciliar as 3 coisas, atender às necessidades do cliente, cumprindo as normas, os padrões desejados e, ao mesmo tempo, preocupados com um produto de excelência que traga a satisfação das necessidades para o nosso cliente, percebe? É tudo junto, né? Não dá para pensar só de uma forma. A gente precisa pensar em tudo isso para ter essa ideia de qualidade que a gente percebe. E às vezes a gente sabe tanto o que é, mas não consegue definir, né? Tem dificuldade nesse sentido. Bem, o Juran afirma, ele assegura que a qualidade, esse conceito foi ampliado, partiu de conceitos estatísticos, como era no início, né? E chegando hoje em dia a ser entendido como uma filosofia da administração, por envolver diversas áreas de forma vertical e horizontal. O que é isso, professora? Vertical é atender tanto no operacional, que é o pessoal que está ali direto, lidando com o cliente, nos níveis intermediários, né, que são tático, e também no nível estratégico. Os grandes acionistas, os grandes gestores também estarem preocupados com todo esse processo de qualidade, né? E vertical é com os nossos pares, com os nossos colegas de trabalho, de profissão, de produção, né? Eles também estão igualmente comprometidos e envolvidos com esse modelo de atender bem. É uma filosofia, um jeitão de ser hoje em dia. Não é apenas analisar dados estatísticos, como era no início, mas é também manter essa alegria, essa satisfação, né? Espera-se que o produto venha com tanta qualidade que a gente não venha a sofrer de sabores, né? com o uso contínuo desses produtos. Ishikawa, ele fala, Ishikawa também é um grande nome que a gente vê bastante na qualidade, vocês vão ver, a gente vai falar posteriormente algumas ferramentas da qualidade. Ele fala que a qualidade exige uma mudança de mentalidade, uma mudança do jeito até de pensar de todos os integrantes da organização, pois afinal a qualidade é uma revolução na própria filosofia. Novamente a palavra filosofia, né? O jeitão de ser da empresa. Então houve toda uma mudança de pensamento, uma forma de diferente de ver as coisas. Não era só produzir, vender, 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 mas fazer com que aquele cliente fique satisfeito e retorne, né? Ele continue sendo fiel à organização. É de se esperar que o cliente fique satisfeito com aquilo que ele adquiriu a ponto de repetir a aquisição, ou seja, a qualidade no produto ou na prestação de serviço se obtém com pessoas preparadas, processos controlados e matérias-primas adequadas, né? É um conjunto dessas 3 coisas, pessoas preparadas, processos que são controlados e bem acompanhados e matérias-primas adequadas. Que são matérias-primas? São aqueles insumos básicos, aquilo que não pode faltar na confecção de um determinado produto. Sem aquilo não sai o produto, certo? Então, o ideal é que essas matérias-primas também sejam adequadas. As pessoas que vão trabalhar na produção também estejam com esse pensamento de produzir com qualidade. E os processos que são utilizados devem ser seguidos com muita seriedade, para que o resultado também seja um resultado padronizado.
Percebe como foi mudando o tempo, uma simples inspeção para ver se está pronto para todo um processo evolutivo, né? Então, um produto com qualidade significa que ele deve mostrar um desempenho que reúna durabilidade, né, vai durar com o tempo, confiabilidade, você pode confiar que o produto é bom, precisão, vai ser sempre daquele jeito, daquela forma, facilidade de operação e manutenção. Esse é o conceito de Drucker, Peter Drucker, pai da administração, né? Então, se espera que ele dure, seja confiável, preciso, fácil de operar e de se manter, né? Então, isso vai garantir com que aquele produto, na visão de Drucker, né, seja um produto de qualidade. Então, foram vários autores, como a gente pode perceber aqui, que se debruçaram sobre o tema, que pensaram sobre isso, para definir a qualidade da forma que nós entendemos hoje. Já pararam para pensar nisso? Como é importante, e às vezes a gente nem se dá conta, a gente só se dá conta quando não é bom, né? E aí aquilo chateia, aborrece, e a gente fica um pouco decepcionado de investir seu tempo, seu dinheiro num determinado produto ou serviço que não ficou da forma que a gente esperava. O mínimo que se espera é que ele funcione bem e dure bastante tempo, né? E muitas vezes a gente nem pensava nisso, né? Era normal, inclusive, antigamente, muito tempo atrás, vocês não eram nem nascidos, não tinha nem data de validade alguns produtos, né? Há pouco, digamos, pouco tempo atrás, né, na verdade, uns 30 e poucos anos atrás, desde 91 no Brasil, que surgiu o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que veio garantir pelo menos isso, né? Uma legislação, uma norma que garanta a qualidade na aquisição de um determinado produto ou serviço, e aí os produtos começaram a vir com prazo, data de produção, data de validade, lote, para que se pudesse ter um acompanhamento. Mas antes era normal, nem se pensava nisso. Então, percebam que são conceitos relativamente novos, né? Como a gente vem falando, é uma filosofia, um jeitão de ser, uma preocupação em atender e manter o relacionamento com aquele usuário, né? Com o cliente, com o consumidor. Tá certo? Muito bem. A qualidade, ela só consegue ser percebida, né? Concebida, ou seja, ser criada, nascer, se todas as pessoas da organização, todas as pessoas que trabalham lá, todos os fornecedores, todos os serviços, né? Ou seja, todas as variáveis internas e externas estiverem comprometidas com esse objetivo, né? Não basta só a empresa, mas seus fornecedores também. Aquelas pessoas que vão fornecer os insumos para a organização trabalhar na produção, elas também têm que estar imbuídas desse sentimento de produzir com qualidade. Tá certo, gente? Para saber mais sobre esse assunto, eu proponho aqui a leitura desse capítulo 1 do livro Desenvolvimento da Gestão da Qualidade, né? E o item 1.1 do livro. O livro é esse aqui, Kirchner, Gestão da Qualidade e Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental. Esses dois materiais, esse livro e todos os demais que a gente vai ver aqui, estão disponíveis na minha biblioteca do SUAP, né? Vocês têm acesso ao SUAP, entra no SUAP, lá no cantinho superior direito, clica lá que você vai ver Minha Biblioteca. E procura lá esse livro e outros que a gente vai sugerir aqui também, para você se aprofundar bastante sobre o conteúdo dessa aula de hoje, tá certo? Bons estudos e até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.